E aí a gente começa a falar na questão da má nutrição, porque a gente gosta muito de falar sobre desnutrição, mas na verdade, mais amplo que isso é a má nutrição, é você não se nutrir de forma adequada. Então, é quando a pessoa tem, nessa má nutrição, uma deficiência de nutrientes ou um excesso de nutrientes. E esses nutrientes podem ser os micronutrientes, as proteínas, as energias, a quantidade de energia, de calorias que se consome, e isso vai causar vários efeitos adversos para o organismo. Então, se ele tem uma deficiência de micronutrientes, de proteínas, de energia, ele vai ter, de repente, hipovitaminoses, vai ter baixa de determinados micronutrientes que são importantes, como zinco, como selênio. Isso vai interferir sobre a imunidade, sobre construção de tecido, enfim. Se ele tem um consumo inadequado de proteína, ele consome menos proteína, ele vai ter menor chance de formar já não forma o músculo adequadamente, você já não consome aquilo que é a peça que vai formar o músculo, que é a proteína, aí é que vai ser complicado mesmo, né? Se consome menos calorias, vai perdendo peso, ou se tem calorias demais, acaba ganhando peso. E tudo isso, e às vezes tem um mix, né? A pessoa consome calorias demais, mas consome poucos micronutrientes e poucas proteínas. Ou consome tudo de menos, micronutrientes, proteína e energia, e acaba ficando desnutrido. Ou consome tudo a mais e acaba não perdendo micronutriente, mas em compensação está obeso, né? Então, pode ser uma confluência de tudo isso. Então, a má nutrição é não se alimentar dos níveis adequados de cada um desses itens. E isso é mais importante a gente pensar nisso do que desnutrição, porque nem sempre você vai encontrar um idoso de baixo peso. Às vezes você vai encontrar ele obeso e sarcopênico, né? E aí, isso tudo aí, essa forma de se alimentar, pode fazer com que a pessoa tenha uma composição corporal errada. E isso vai ter impacto sobre o funcionamento do organismo. E pode trazer doença, ou pode agravar doenças. Então, a gente precisa prestar atenção nisso. Bem, existem fatores que vão afetar, vão alterar o consumo de alimentos, tem os estágios de consumo de alimento, o que acontece, e as consequências da má nutrição. Então, por exemplo, fatores que vão alterar o consumo de alimento: restrição financeira, redução da mobilidade, ele mora só, tem uma redução de mobilidade, é ele mesmo que faz as compras dele. E aí, de repente, ele naquele dia não consegue sair para ir ali na vendinha que é do lado, ou na padaria, ou seja onde for, comprar seja o que for. Então, a redução da mobilidade também tem impacto sobre a alimentação. Falta de transporte, de repente ele até se move, mas ele mora num lugar muito distante. E nesse lugar não tem um transporte para levar ele. Às vezes não passa um ônibus na porta, ele não dirige mais, não tem ninguém mais que leve ele para comprar a comida dele. Um outro fator que afeta no consumo de alimento é o morar sozinho, é a solidão. Então, percebam que a alimentação do idoso ele é muito abrangente. Quando a gente fala em alimentação, do quanto ele pode comer, isso tudo pode estar envolvido com a estrutura familiar desse idoso, né? Com mobilidade, se está só, se tem dinheiro para comprar. E aí isso vai ter um impacto sobre a obtenção do alimento. E quais são as consequências desses primeiros itens que a gente falou ali? Dificuldade para cozinhar, falta de apetite, segurança alimentar reduzida, diminuição da ingestão dietética, tudo isso vai ter impacto sobre o ato de se alimentar, desde o cozinhar, do ter fome, né? Às vezes, uma coisa que é importante que vocês saibam, dentro da nossa cabeça, lá no meio do cérebro, a gente tem uma glândulazinha chamada hipotálamo. Ela produz um monte de hormônios, coma, não coma, né? E o hipotálamo é altamente influenciado por emoções. Então, muitas vezes a pessoa fica inapetente por conta de um estado de saúde mental. A pessoa deixa de comer, não tem vontade de comer, porque tem uma alteração ali dentro do hipotálamo, na produção do hormônio que diz para comer, porque está deprimido. E é fisiológico, não é frescura. Por isso, a saúde mental também está envolvida no processo, né?
Vejam como é complexa a questão da alimentação do idoso, que não é tão simples assim. Bem, outros fatores que podem afetar o consumo alimentar, a anorexia do envelhecimento, né? A própria pessoa, conforme vai envelhecendo, vai perdendo a vontade de comer, às vezes porque a comida não tem mais o mesmo gosto. Por exemplo, eu vejo muito idoso reclamar que não consegue mais comer carne vermelha. Nossa, carne vermelha não consigo, não tenho vontade, não quero, né? Isso não é incomum, o idoso dizer que não consegue, que não dá conta, né? Problemas de saúde bucal, extração de dentes, a pessoa não tem um dente, colocou uma dentadura, essa dentadura ficou mal ajustada, de repente o idoso perdeu peso e a dentadura ficou frouxa, começa a machucar a gengiva, e aí ele não quer comer. Funções sensoriais diminuídas, que foi o que a gente mostrou ali na questão da fisiologia, né? Que se começa a perder a questão do olfato, do paladar, então essa coisa do sensorial e a própria visão, porque a visão também tem impacto. A gente não come com os olhos, de repente você não enxerga direito, né? A visão está ruim, e aí você sequer não sente o aroma direito, não sente o paladar direito, vai comer o quê? Vai parecer que está comendo isopor. Então, isso também tem impacto. E a sensação de sede alterada. O idoso ele não sente sede. Ele muitas vezes fica, você chega lá, vê ele desidratado porque não lembra de beber água, não sente sede. Isso também tem alteração. Isso vai alterar, então, o processo de ingestão. Qual é a fase que isso tudo vai? Se ele não come, se os dentes não estão adequados, se ele tem uma dentadura frouxa, se ele não tem a função sensorial diminuída, isso vai ter impacto imediatamente sobre a ingestão de alimentos. Isso vai trazer como consequência dificuldade com a alimentação, a falta de apetite, vai ficar desidratado e vai acabar diminuindo a ingestão de alimentos, a quantidade que ele precisa por dia. Outros problemas que podem afetar o consumo alimentar são problemas físicos, né, do ponto de vista orgânico, que são os problemas gastrointestinais e a polifarmácia. O que é a polifarmácia? Aquele tanto de remédio que o idoso consome. Então, você chega lá na casa dele, ele vem com aquela sacolinha, derruba tudo em cima da mesa e diz assim: olha, eu tomo isso aqui para pressão, isso aqui para o coração, isso aqui para diabetes, isso aqui para não sei o quê. E, e, e esses remédios, eles podem ter um impacto sobre a absorção de determinados nutrientes, né? Então, problemas gastrointestinais e a polifarmácia, tendo impacto sobre digestão e absorção, sobre o ato de digerir o alimento e o quanto eu vou absorver dele. Isso vai, então, trazer como consequência uma absorção prejudicada e uma excreção de nutrientes também prejudicada. Então, por exemplo, alguns remédios de pressão arterial, eles vão fazer com que, se eles tiverem o diurético associado, eles vão fazer com que o idoso perca muito sódio, muito potássio pela urina. Né? Isso é ruim, porque sódio e potássio fazem com que o coração bata adequadamente. Se o coração não bate direito, ele pode ter uma arritmia cardíaca, pode ter algum problema mais grave. Né? Então, isso precisa ser observado. Alguns sintomas gastrointestinais, como náusea, vômito, saciedade precoce, diarreia, constipação. Então, tudo isso pode vir por problemas gastrointestinais ou pela própria polifarmácia. Né? Às vezes, o idoso está consumindo tanto remédio que ele começa a ficar enjoado. Aí, você fica enjoado. Quem é que se alimenta enjoado? Você está enjoada. Você consegue pensar em comida quando está enjoado? Não consegue. Então, tudo isso precisa ser observado. E aí vamos falar um pouco sobre essa questão da polifarmácia. Né? Essa quantidade, muitas vezes grande, de medicações que o idoso precisa consumir, né? E é muito importante que o médico que trata esse idoso, porque às vezes o que acontece? Ele vai no cardiologista que passa um remédio, vai no endocrinologista que passa outro, vai no geriatra que passa outro, e o certo é, primeiro, saber se essas medicações têm interações entre elas. Né? Saber se ela precisa de tudo isso mesmo.
Às vezes tem médicos que eles são, que eu admiro demais, são verdadeiros rodos. Eles veem aquela lista enorme, eles dizem, esse não precisa, esse não precisa, esse não precisa, na verdade precisa só desse. Ou precisa só desse, né? E tem aqueles não, que adoram passar um monte de remédio. Então procurem um médico que tenha o hábito de dar àquele idoso apenas o que de fato ele precisa. Existem médicos assim. Uma das coisas que podem acontecer, né, é que a polifarmácia pode gerar uma diminuição da ingestão, por exemplo, de fibras, né, que vão fazer o que eu falei lá na fisiologia, alimentar as bactérias que estão no intestino, que vão produzir o alimento, que vão cuidar das nossas células no intestino, que vão alimentar as nossas células no intestino. Então, a polifarmácia pode ter impacto sobre as fibras. Também pode ter impacto sobre as vitaminas do complexo B. E as vitaminas do complexo B, elas têm uma importância muito grande para uma série de funções, principalmente as neurológicas, a parte neurológica. Os minerais também podem ser impactados. Como eu falei, por exemplo, os diuréticos podem jogar fora aí potássio, sódio, isso pode ter um impacto sobre o batimento cardíaco. Algumas medicações podem aumentar colesterol, glicose, sódio, e algumas medicações para glicose, colesterol e sódio podem interferir em alguns nutrientes. Então, imaginem que é um ambiente favorável para acontecer para desnutrir o idoso, né? Para tirar deles aquilo que ele precisa para ter uma vida mais saudável. A própria medicação pode fazer isso. Bem, a polifarmácia ela pode trazer uma série de alterações, então, como eu vinha falando. Então, alterações em relação ao paladar, alterações em relação à salivação, alterações em relação à questão do refluxo, alterações dentro do intestino, podem deixar a pessoa mais sonolenta e podem deixar a pessoa agitada, nervosa, aborrecida, angustiada. Então, a gente precisa prestar atenção nesses detalhes. E isso vai ter impacto sobre a nutrição. Porque se você saliva menos, você não consegue comer determinados alimentos, se você não sente sabor, se você tem alteração da microbiota intestinal, você vai estar mais suscetível a determinadas doenças. Se passa a ter refluxo, come e aí de repente está dormindo e acorda com aquela sensação de que está se afogando, e está se afogando mesmo na comida, né? A questão do sono, se fica mais sonolento, acaba tendo impacto sobre os horários da alimentação, acaba dormindo mais e fica mais tempo fora de órbita, né, dormindo, e aí acaba se alimentando menos. E a pessoa que fica irritada, ansiosa, aborrecida, nervosa, também vai ter problemas para se alimentar. Aqui é para mostrar para vocês, né, a proporção sobre a hipertensão, e aí quando a gente está falando de polifarmácia, a gente tem que pensar em que doenças afetam essas pessoas, né? As doenças mais comuns. Então vamos falar um pouco delas apenas para vocês verem que isso vai ter impacto, porque se a pessoa tem essa doença, ela provavelmente vai tomar remédio, e quem toma remédio, a chance de estar malnutrido ou em desnutrição só pelo fato de que está tomando remédio é de 50%. É muita coisa, né? Para vocês verem o quanto a medicação impacta sobre a questão da nutrição. Bem, a hipertensão. Então, aqui, esse é um gráfico que fala da proporção de indivíduos de 18 anos ou mais que referem diagnóstico médico de hipertensão arterial com indicação de intervalo de confiança de 95%. E aí tem o sexo, o grupo de idade e o nível. Então, vamos lá. Então, olha só. Mulheres mais do que homens, né? Agora aqui tem de 18 a 29, de 30 a 59, né? Aí olha só, vai aumentando a idade, olha o tanto. De 60 a 64 anos, quase 50% é hipertenso. De 65 a 74, 56,6%. Com mais de 75 anos, mais de 62%. Então, isso significa que pelo menos metade dessa população acima de 60 anos vai tomar remédio. Então, se metade dessa população vai tomar remédio para pressão alta, metade dessa população vai ter 50% de chance de ter problema de má nutrição.
Percebem? Agora vamos para diabetes. Mas, novamente, mais em mulheres do que homens. Novinhos aqui, 0,6%, né, entre 18 e 29 anos tem diabetes. De 30 a 59%, isso, de 59 anos, perdão, já sobe para 5,7%. Passou dos 60, isso sai de 5,7% para 17% da população. Entre 65 e 74, 21,9%. E acima dos 75 anos, também ali 21%. Então, vamos perceber que nessa população aqui, 1/5 mais ou menos da população acima de 60 anos tem diabetes. Então, uma porcentagem enorme de pessoas com hipertensão, e desses hipertensos, uma porcentagem boa que também, além da hipertensão, vai ter diabetes. Né? Isso vai ter impacto? Vai, é um remédio a mais. Né? Aí a gente vai falar sobre o colesterol. Né? Vamos de novo aqui para a faixa etária. Entre 18 e 29 anos, a gente tem 2,8%. De 30 a 59 anos, 13%. Aí passou dos 60, olha só, mais que dobra, vai para 25,9%. 65 a 74, 25,5%. E de 75 para cima, 20,3%. Então, a gente vai ter também 1/5 mais ou menos da população, 1/4 a 1/5 da população acima de 60 anos com problema de colesterol. Então, a gente tem as piores, as mais frequentes doenças que a gente encontra em pessoas acima de 60 anos, que é a hipertensão, diabetes e o colesterol alterado. E todas elas precisam de remédio. E se a pessoa tem 1, ou 2, ou 3, ou os 3, vai tomar remédio. Isso vai ter impacto sobre a nutrição? Vai ter. Isso, então, é uma coisa que a gente precisa olhar, isso significa dizer que eu preciso olhar com mais cuidado para aquele idoso que usa medicação. Então, acaba sendo desafiador você lidar com a questão do regionalismo, né? Quando a gente fala do norte, do nordeste, do centro-oeste, do sul, do sudeste, a gente tem uma diversidade, né, de alimentos por conta das culturas, por conta daquilo que é plantado naquele lugar. Né? Então, a gente tem essa diversidade. Essa diversidade traz alguns desafios. O fato de que a pessoa está envelhecendo e tudo isso vai trazer alterações fisiológicas, alterações do ponto de vista de doença e alterações da própria velhice, que também são desafiadoras. Né? Porque imagina, a pessoa é idosa, a pessoa não sente mais o cheiro adequadamente, não sente o sabor direito, toma um monte de remédio e não está bem nutrido. O que a gente vai fazer com essa pessoa? É simples? Não, não é simples. Né? Então, a gente tem uma série de circunstâncias ligadas à alimentação que a gente precisa observar, né? Além de suplementos que talvez sejam necessários, ou da própria polifarmácia envolvida, enfim, é desafiador. Então, a gente lida com pessoas que, às vezes, a gente vê, poxa, mas fulano é turrão. Gente, é uma vida inteira. Que às vezes você quer mudar na velhice, que a gente às vezes consegue, às vezes não. Eu vou dar um exemplo de um paciente que eu tinha com diabetes. Ele tinha 75 anos, a diabetes dele não era controlada, porque ele não queria saber de controlar. Então, na cabeceira dele, lá dentro da gavetinha, tinha biscoito Oreo, tinha bala de todos os tipos, chocolate, tudo normal, sem ser para diabético, né? Cheio na gavetinha. Na geladeira dele, tinha saco de pirulito, que ele gostava de chupar pirulito gelado. Então, dentro da geladeira, o saco de pirulito. E já tinha amputado o pé, porque a diabetes ela evoluiu tanto, né, que ele teve lá os problemas de circulação, gangrenou e teve que amputar o pé. Rico, então não tinha problema financeiro, muito rico, mora numa casa maravilhosa aqui no Lago Sul. Então, problema financeiro ele não tinha, porque se ele tivesse tudo isso e ainda morasse numa região carente, não pudesse comprar, a gente talvez ficasse, né, e agora, como é que eu vou fazer? Mas o cara tinha dinheiro.
Eu falei, gente, o que eu vou fazer com essa pessoa? Ah, porque eu não aguento esses negócios de diabetes, coisa ruim. E o que eu fiz? Montei uma cesta para ele, com coisas doces que ele gostava mais, mas tudo de diet. Mas que eu sabia que o sabor era gostoso, porque eu já tinha provado. Né? Que eu sabia que não dava nem para você saber se era diet ou não. Montei essa cesta e levei para ele. Arrumei toda bonita e tal. Quando eu cheguei lá, ele falou assim: "O que é isso?" Eu falei assim: "Ah, eu trouxe um presente para você." Aí ele olhou assim, quando ele viu escrito diet, ele falou: "Ah, você me desculpa, mas eu não vou comer isso aqui." Aí eu falei: "Prova um pedacinho, só um pedacinho. Eu juro para você que se você não gostar, nunca mais eu venho te visitar, nunca mais eu vou exigir nada de você, mas prova." Aí ele escolheu o chocolate e comeu um pedaço de chocolate. Ele falou assim: "Meu Deus, isso é diet mesmo?" Aí pegou o papel, sabe? Olhou, viu e falou: "Gente, é diet!" Eu falei: não é porque é diet que você pode exagerar, porque aí às vezes tem mais gordura e tal, mas mostrando para ele que existiam outras possibilidades, né? Das coisas que ele gostava e que ele não adiantava, ele gostava das sobremesas, ele gostava das coisas gostosas que para ele eram gostosas e que ele queria. Nossa, largar o doce é difícil, para ele era impossível, mesmo tendo perdido o pé. Então a minha estratégia ali foi levar algo que eu sabia que era bom para ele provar. E aí a gente começou a mudar alguns hábitos nele, né? Às vezes a gente precisa pensar em algumas estratégias, né? E com o idoso tem que ter estratégia, não tem jeito. A gente precisa prestar atenção e tratá-los com muito amor, porque sem amor a gente não consegue resolver. A gente não pode falar de alimentação sem a gente falar de gente, de pessoa, de ser humano. Né? O grande problema do idoso é a companhia, a solidão, é se sentir amado, acolhido. E se não se sentir, não tem comida, não, não vai comer, não tem jeito, entendeu? Você vai tomar primeiro o suco de abacaxi hortelã, depois a gente vê o seu doce. Você vai conceder o que ela precisa, mas o que ela quer, mas primeiro ela vai comer o que ela precisa. Mas tudo isso é feito com o quê? Com muito amor. Pensado se ele tem, se tiver essa última refeição, não é possível dar, por quê? Porque a última refeição para quem tem refluxo tem que ser dada 3 horas antes de se deitar. Né? Então, mas as 5 refeições elas são obrigatórias. A gente realmente tem que, isso não dá para negociar. O segundo passo, né, da alimentação saudável é incluir diariamente 6 porções dos grupos de cereais, então arroz, milho, trigo, pães e massas, tubérculos como a batata, raízes como mandioca, macaxeira ou aipim, cada lugar do país é chamado de um jeito, nas refeições. E dá preferência aos grãos que são integrais e aos alimentos na forma mais natural. Então, o milho, o ideal não é que a gente dê milho enlatado, é que a gente, se vai fazer um creme de milho, fazer com o próprio milho, né? Procurar que tudo que a gente dê seja da forma mais natural possível. Né? Às vezes o milho mesmo, de ir lá, pegar espiga e comer, não é possível, porque a dentição não está adequada, ou porque vai engasgar, e de tarde a gente vai falar um pouco sobre os engasgos, né? Que são comuns na idade avançada. Mas você pode fazer um creme de milho, né, para colocar, de repente, no almoço. Então, a gente tem que pensar não só no alimento, como ele como evitar que ele seja industrializado, e pensar nas milhões de formas que a gente tem de fazer aquele alimento. Né? Será que um milho cozido para uma pessoa com 80 anos é possível? Se ela tiver com uma boa dentição e não tiver problema de engasgo, não há problema. Mas geralmente não é essa a realidade. Então a gente, de repente, o milho mesmo de morder e tirar não vai ser possível, mas o creme de milho é possível. Um suco de milho é possível. Né? Um curau é possível. Uma pamonha é possível. Então são formas da gente implementar. Às vezes, o alimento integral, dependendo da quantidade de fibras que o idoso consome, se a gente exagera, ele se sente um pouco mal, porque o integral, a digestão é diferente, né? Então, também saber a quantidade do que você dá daquele alimento integral, pensando que a digestão do idoso já não é a mesma, mas tem que ter pelo menos 6 porções. Então, por exemplo, tem regiões no país que uma mandioca pode perfeitamente ser consumida no café da manhã, que isso não é incomum, está errado, né?
Em outros lugares, não se consumirá jamais a mandioca no café da manhã. Ela vai vir no almoço com algum acompanhamento ou no jantar. E para algumas outras pessoas, a mandioca ela só vai ser consumida na forma de um bolo de mandioca, porque a pessoa não gosta de mandioca do jeito normal. Então, sabe, a gente pensar na infinidade de preparações que tem para colocar, né, aquele alimento na alimentação daquela pessoa idosa. Bem, o terceiro passo, comer diariamente pelo menos 3 porções de legumes e verduras como parte das refeições e 3 porções ou mais de frutas nas sobremesas e lanches. Isso aqui nem sempre é fácil, né? Porque se ele não tem o costume de comer os vegetais, ele tem muita resistência. Então, mas é importante que a gente pense se não dá pra, se ele não gosta da cenoura cozida ali no alimento, de repente ela ralada no arroz, né? A gente fazer como faz com criança quando não quer consumir as coisas e a gente vai inventando modo, né? Então, um brócolis, uma cenoura, não quis comer, coloca no arroz, enriquece aquele arroz. E aí você coloca bastante, coloca arroz, fica o arroz colorido, ele, se você rala e coloca ali, ele fica mais cozidinho, né? Mas pensar em formas diferentes de fazer. De repente faz uma carne picadinha e pica a cenoura lá dentro com uma batatinha, né? Então faz uma carne cozida com esses vegetais lá dentro, isso também ajuda. Sempre pensar em colocar esses vegetais ao longo da alimentação do idoso. Um mamão, né? Uma maçã, uma banana. Às vezes ele não consegue comer porque está duro, por exemplo, uma maçã fica mais durinha, às vezes a dentição não ajuda, às vezes você corta em pedaços, coloca um pouquinho, pode cozinhar a maçã ou colocar uma banana no micro-ondas e dar uma amolecida. Tudo isso facilita a vida e você vai ter aquele alimento ali durante o dia, de alguma forma, de algum jeito, né? Sendo composto sendo componente de alguma refeição que o idoso vai fazer. Então, é pensar. De repente vai comprar uma uva, ele gosta de uva, mas procura comprar sem caroço, porque às vezes ele pode engasgar ou prender em algum lugar, né, o carocinho da uva. A gente tem que ter todo esse cuidado. De repente, faz ele chupar uma laranja, ou faz um suco. Enfim, a gente tem que estar pronto para fazer inúmeras preparações com todos os alimentos e colocar pelo menos aí umas 5 porções ao longo do dia. Nem que seja misturado com outras coisas, né? Quarto passo, coma feijão com arroz todos os dias, ou pelo menos 5 vezes por semana. Esse prato brasileiro é a combinação completa de proteínas e é bom para a saúde. Feijão está ficando em desuso, né, gente? Não sei o que está acontecendo. Mas ainda tem muito idoso que gosta, mas os jovens de hoje parece que detestam feijão. Aqui em casa, se eu faço feijão, ele fica aqui. Então eu já nem faço mais para a família toda, eu faço uma porção muito pequena, né? Porque parece que as pessoas tá caindo no desuso. Mas o idoso às vezes gosta. Se ele tem, às vezes, algum problema, faz em forma de tutu, não tem problema. A gente tem que também pensar em fazer e usar os diversos tipos de feijão que tem. Então é saber também fazer o feijão de diversas formas, usar os diversos tipos de feijão. Se o arroz não der para ser muito soltinho, que ele seja um pouco mais cozido, mas que seja feito, né? Então a gente tem que ir pensando, pelo menos 5 vezes por semana. O quinto passo é consumir diariamente 3 porções de leite e derivados e uma porção de carne, aves, peixes ou ovos. Retirar a gordura aparente da carne e a pele das aves antes da preparação torna esse alimento mais saudável. Então, 3 porções de leite e derivados, né, e uma porção de carne, pelo menos, de carne, peixes ou ovos. Isso é extremamente importante. A gente vai ter aqui não só proteína, como também a gente vai ter em decorrência aqui do leite a questão do cálcio. A gente precisa pensar, eu sei que tem um grupo de profissionais de saúde que condenam o uso de leite,
né? Ah, não, leite não ninguém é bezerro para tomar o leite a vida inteira. E às vezes pode acontecer que a pessoa nunca teve intolerância à lactose e vai desenvolver isso justamente na velhice, né? E aí, de repente, toma o leite e passa mal. Eu não sou profissional contra o leite. Então, eu nem. Isso aqui, inclusive, é do próprio Ministério da Saúde. Eu não sou profissional que é contra o leite, mas a gente precisa prestar atenção nas particularidades. Existem pessoas. Você desenvolveu uma intolerância à lactose, que pode ser leve. Como que o que acontece na intolerância à lactose? A lactose, ela precisa da lactase para ser digerida dentro do nosso corpo, né? Quem produz isso? São as células do intestino, né? Os enterócitos, que a gente chama. Eles produzem a lactase para quebrar essa lactose do leite. Bem, às vezes a pessoa nunca teve, mas o processo de envelhecimento que torna, né, os nossos órgãos menos eficientes para algumas coisas, às vezes acontece que suas células intestinais começaram a produzir menos lactase. Então, quando você consumir o leite, né, se você consumir em excesso, você vai sentir, às vezes, a barriga inchada, ou você vai ficar cheia de gás, ou você vai sentir um mal-estar. Por quê? Porque o seu intestino já não está produzindo a quantidade de lactase necessária para quebrar. Então, você tem que diminuir a quantidade, não necessariamente tirar. Só que, às vezes, a pessoa desenvolve uma intolerância mais severa, né? Que aí qualquer coisa de leite que comer vai passar mal. Só para você ter noção, aquele antialérgico Alegra tem lactase na composição, né? Tem pessoas com intolerância tão severa que não podem nem tomar Alegra, que passam mal. De tão severa que é. Então, o que é necessário? Fazer o teste de intolerância à lactose para saber o nível, para saber o que é possível. E isso você faz o teste no laboratório e descobre. Tem idoso que passa a vida inteira tomando leite sem sentir absolutamente nada. E tem aquele que diz assim, eu preciso tomar um copo de leite morno antes de dormir, senão eu não durmo. Tecnicamente, cientificamente, o que tem isso a ver? Assim, do ponto de vista técnico, nada. Embora eu acho que tem a questão do emocional, que eu acho que ela tem aquela coisa da afetividade, eu acho que quando você se sente acolhido, confortado, você fica em paz, e quando você fica em paz, tudo é mais fácil, até dormir, né? Então, eu acho que o copo de leite acalma, deixa ele tomar, ele não sente nada, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que olhar a individualidade. Essas são regras gerais, mas a gente precisa prestar atenção nas questões individuais. Tenho uma pessoa que eu conheço que diz que quando come banana fica tonta. Não existe nada na banana que me remeta que ela vai ficar assim. Mas, gente, ela disse que quando ela come banana, ela fica tonta. Eu tenho que respeitar, entendeu? A minha avó dizia muito que manga com leite fazia mal. Eu ia obrigar, eu sei que não faz, mas você acha que eu ia obrigar minha avó a tomar manga com leite, fazer uma vitamina de manga e dar para ela? Nunca. Porque a gente tem que pensar não só nas particularidades relativas à fisiologia, o que de fato a pessoa vai desenvolvendo ao longo da vida, mas as próprias particularidades, né? Aquilo que a pessoa refere, né? Às vezes algum tabu, algum problema cultural, a gente tem que respeitar. Não, o idoso, o ser humano, a gente tem que respeitar sempre, o idoso com muito mais zelo e muito mais cuidado, porque ele foi quem nos trouxe até onde estamos, né? Então, a gente não pode perder isso de vista, que a gente deve tudo que a gente é a quem é aos idosos, porque o mundo chegou até onde chegou graças a eles, né? Bem ou mal, a contribuição foi deles. Então, é isso. A questão do leite não é para tirar, é para tirar de quem realmente precisa tirar. Vai ter gente que vai ter que tirar, tem gente que vai ter que diminuir, né? Agora, por exemplo, o iogurte ele é mais fácil de digerir do que o próprio leite, uma coalhada. Então, existem outras opções. E se não for o leite de vaca, por exemplo, o leite de amêndoa, ele tem 3 vezes mais cálcio que o leite de vaca. É possível, também é proteico, né? E também tem cálcio. Então, tudo pode ser visto. Agora, pode ser que para o paladar dele ele não aceite. Pode ser que sim. Tudo depende de como você vai ofertar. Se a gente oferta com agressividade, com grosseria, com falta de amor, nada do que a gente fizer vai dar certo. Porque é uma pessoa vivida, né? E tem as suas particularidades que a gente precisa respeitar. Vamos para o 6º passo. Consuma no máximo uma porção por dia de óleos, vegetais, azeite, manteiga ou margarina.
Então, por exemplo, comer um pão com manteiga de manhã, não deveria consumir mais manteiga durante o dia. Isso é possível fazer assim? Às vezes não. O cálcio, ele é absorvido na presença da vitamina D. E a vitamina D, ela é absorvida na presença de gordura. Então, às vezes, vou tirar toda a gordura da vida do ser humano. De repente, ela começa a desenvolver osteoporose. Mas não é por falta de cálcio. É por falta de vitamina D, que, na verdade, é por falta de gordura, que é onde ela é absorvida, ela é dissolvida, é uma vitamina lipossolúvel, ela dissolve em meio à gordura. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes um defeito lá na frente é por conta de uma outra coisa que você fez. Então eu acho que é comer pouca gordura, com certeza, porque a gordura faz com que o alimento fique mais tempo no estômago. O 7º passo, né, é evitar refrigerante, suco industrializado, bolos, biscoitos, doces, sobremesas, enfim. For consumir isso, que seja no máximo 2 vezes por semana. Às vezes, a concessão é dar um pedacinho pequenininho. O que você daria em porção 2 vezes por semana, você dá um pedacinho de uma rapadura que a pessoa gosta, sei lá do que a pessoa gosta, dá um pedaço pequeno. Às vezes não é impossível tirar, não é possível tirar, né? Mas a gente diminui. O 8º passo é diminuir a quantidade de sal na comida e retirar o saleiro da mesa. A gente tem, às vezes, um sal de ervas, que a gente coloca outras ervas junto, que até ajuda na questão do paladar. Quando a pessoa é hipertensa, tem que realmente reduzir, não tem o que fazer, né? Mas quando não é hipertenso, é não deixar ter o sal na mesa. Porque mesmo que você faça uma comida cujo sabor está adequado, está tudo certo, não está salgado, na hora que o idoso for comer, ele vai dizer assim, nossa, está sem sal. E a primeira coisa que ele vai fazer é colocar o sal na comida, né? Então, esse sal de mesa, esse saleiro que fica na mesa, não pode. Faz a comida normalmente e não deixa o sal na mesa para o idoso utilizar. Se tem sal na mesa é porque alguém pode usar, né? E se alguém pode usar, eu também posso. Então, o ideal é não ter o saleiro na mesa. A comida tem o sal necessário para todos. Pronto, câmbio, desligo. E fazer sempre isso com muito amor, né? O 9º passo, beber pelo menos 2 litros de água por dia. Isso eu sempre digo que a gente faz mais pelo peso do paciente do que essa aqui é uma coisa generalizada, né? Que é pelo menos isso. E que a água seja consumida no intervalo das refeições e não junto, porque isso vai deixar a pessoa com o estômago mais dilatado, né? Na hora. Mas eu sempre digo que você vai fazer mais pela a hidratação, vai calcular pela quantidade de peso que a pessoa tem. Às vezes ela é mais levinha, consegue consumir menos do que 6 a 8 copos, pode ser 4, 5, entendeu? Então, não necessariamente é isso, mas o que é importante dessa orientação é que a água deve ser consumida entre as refeições, no intervalo, né? E o 10º passo, torne sua vida mais saudável, pratique pelo menos 30 minutos de atividade física todos os dias e evite bebida alcoólica e fumo, né? Exercitar, conviver com outras pessoas, né? Eu acho que aqui deveria ter, não só pratique atividade, conviva, tenha uma vida em grupo, que eu acho que esse é mais importante do que qualquer outra coisa.